Olha, achar o imóvel perfeito para você e sua família pode dar trabalho, mas a procura vale a pena quando você encontra a casa ou o apartamento certo. Quem aluga uma propriedade precisa lidar com algumas medidas burocráticas, portanto, é preciso ficar atento. Para tirar algumas dúvidas hoje sobre esse assunto, eu recebo a advogada civil e empresarial Adriana Titen. Seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada, tudo bem, bom dia. Eu tenho incentivado todo mundo a comprar sua casa própria na Tavernaro. Mas como muitas pessoas, às vezes ficam um pouco tempo no lugar, ou mesmo preferem locar um apartamento aqui e investir em outro lugar, hoje a gente vai falar sobre locação, tá bom? Tá bom. Adriana, qual que é a documentação necessária para se locar um imóvel? O que pedem? Quando se tratar de imóveis residenciais para pessoa física, os documentos são os documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de renda, né, um comprovante de residência anterior, a indicação de um fiador, ou, no caso, existem outras modalidades para conseguir, né, fazer com que seja assegurado o direito do proprietário em conseguir receber os aluguéis. No caso de pessoa jurídica, seriam os atos constitutivos da empresa, o contrato social, os documentos dos possíveis sócios e os documentos relativos à inscrição estadual, à inscrição do CNPJ. Tá. A grande dúvida é assim, é possível morar num local e no mesmo local ser um ambiente comercial? Então, vai depender muito da forma do contrato. Ele pode, a relação entre as partes do locatário e do locador, o que eles pretendem. Se há consenso entre o locador e o locatário para fazer um imóvel misto, seja para fim residencial e fim comercial, não há problemas nenhum. Tá, então pode, não tem problema, pode, né? Desde que haja ciência e autorização do proprietário por escrito. Tá bom. Quais que são os principais deveres do locador? Do locador, o locador deve entregar o imóvel em perfeitas condições para o locatário, para que ele possa usar. Ele tem a obrigação de emitir recibos no pagamento dos aluguéis. Ele deve fazer a manutenção do que se diz obras necessárias, né? Ou seja, se tem um problema na fiação, já é anterior ao início da entrada no imóvel do locatário, o que deve ser feito? Ele deve, digamos assim, arcar com os custos dessa manutenção. Tá. Só que parece óbvio, mas muitas vezes as pessoas podem não saber, locador é quem é o proprietário que está alugando o imóvel. O locatário é aquele que está entrando e vai pagar o aluguel, tá? Só para a gente deixar claro aqui. É uma linguagem mais técnica, né? A gente chama muito de inquilino. Isso, inquilino, locatário ou inquilino, exatamente. Então, quais são os deveres do inquilino? O que ele tem que fazer no imóvel? Pagar os aluguéis pontualmente, fazer a manutenção do imóvel, no que diz obras necessárias, a partir do momento em que ele entre no imóvel, ele tenha qualquer problema de reparo que esteja por obrigação dele, desde que ele seja responsável pela deterioração daquela situação ou alguma quebra, jamais deve fazer qualquer alteração dentro do imóvel sem autorização prévia por escrito do proprietário do imóvel ou do locador. E pagar as taxas. Deixa eu te interromper só porque tem pessoas que alugam a casa e aí já se sentem donas do imóvel. Daí querem derrubar a parede, né? Exatamente. Ela pode responder e ter que indenizar, no caso, o locador ou o proprietário do imóvel, se caso não houver autorização expressa dele. Entende? O que eu ia te perguntar aqui? Você falou que tem que pagar o aluguel em dia. Exatamente. O que acontece se ele não pagar o aluguel? Então, ele vai ser notificado extrajudicialmente. Se ele não adimplir a obrigação dele de pagamento dos aluguéis que estão em atraso, o proprietário pode entrar com uma ação de despejo, né? Pede uma medida que o juiz decrete o despejo do locatário. Tá, mas você falou no começo que normalmente as imobiliárias ou o locador solicitam um avalista. Um avalista, exatamente. Se ele não pagar, quem paga é o avalista? Na verdade, primeiro tenta-se o locatário, né? Porque ele é responsável. No caso do inadimplemento, da impossibilidade do pagamento dos aluguéis em atraso pelo locatário, o que vai acontecer? O fiador ou o avalista, né? Ele será responsável por arcar com todas as despesas deixadas pelo
locatário. Viu? É prestar atenção antes de passar a mão na caneta lá e avalizar os outros, né? É possível pagar a dívida para não ter que sair do imóvel, mesmo após o locador ter pedido já essa ordem de despejo, etc? Então, o que acontece? A partir do momento em que se intenta uma ação de despejo contra um locatário, ele vai ter que ser citado, ou seja, ele vai ter ciência de que ele está sendo processado pelo não pagamento dos aluguéis. Tá. O juiz vai deferir uma medida liminar, né, de despejo em favor ao locador, e o locatário tem 15 dias para se manifestar ou pagar integralmente o valor da dívida. Ah, então ele tem um tempinho Tem um depois que ele é tempinho, avisado. exatamente. Ai, que horrível isso, né? Né? São Triste, os ônus né? do não cumprimento da obrigação. Não acho horrível para o locador, acho horrível porque às vezes o locatário está passando por um período, sei lá. Bom, Mas nessa situação seria interessante o locatário entrar em contato com o locador e tentar negociar a dívida, parcelar. entendi. Existem Não deixar soluções. acumular. Não deixar acumular, Tá. deixar... Sempre buscar dar uma satisfação, né, informando os motivos do qual ele está inadimplente. Tá. O que acontece se acaba o prazo do aluguel e o inquilino não quer sair da casa? Então, vai depender do contrato que foi realizado. Se for um contrato com prazo de 30 meses, o que vai acontecer? O locador, se quer a desocupação do imóvel, tem que 30 dias antes notificar o locatário para que desocupe um imóvel. Tá. Caso ele não faça isso, ou o locador também, se quiser sair, tem que fazer a notificação em 30 dias antes, ambos, um tem que comunicar o outro o interesse de sair, senão automaticamente se renova o contrato por tempo indeterminado. Entendi. É que nem eu faço com meus parceiros aqui. Isso. Os parceiros começam a anunciar comigo, a gente vai renovando automático, vai ficando. Até que se haja notificação. Até que alguém notifique. Graças a Deus ninguém notificou. Que bom, né? E eu posso fazer ao contrário, sair do imóvel antes? Pode. Mas pode eu tenho sair. que arcar com o quê? Então, no caso do locatário, ele tem que notificar o locador, né, o proprietário do imóvel, do interesse dele de se desvincular do imóvel. O que vai acontecer? Em 30 dias antes, ele notifica. Caso o contrato, exemplo, seja por 12 meses, ele ficou 8, ele irá pagar uma indenização que provavelmente estará prevista contratualmente, pode ser que haja outras multas, outras por rescisão, porque daí o contrato ele é feito entre as partes, em comum acordo. Então, em regra, se cobrados meses proporcionais a fim de indenização. Então, se ele ficou 8 meses, era um contrato de 12 meses, esses 4 meses serão pagos como forma de indenização. Nossa Senhora, tem que ler muito bem o Tem que contrato ler muito antes. bem o contrato. Tá vendo? Bom, se o prazo do contrato passou e eu continuo a morar no imóvel, eu posso desocupar a qualquer momento ou ele renova automático por 12 meses? Como é? Então, é o seguinte, a partir do momento, seja um contrato com prazo até 30 meses ou inferior a 30 meses, ele, a partir do momento em que ele vence, né, em 30 dias não é notificado, nem o locatário, nem o locador notificam, se manifestam, né, ficam no silêncio, automaticamente ele se renova e ele fica por tempo indeterminado. Então, a qualquer momento, uma parte ou a outra pode pedir. Pode pedir, sim. Ah, entendi. A rescisão. Tem uma pergunta aqui que eu achei muito interessante e eu preciso te fazer, porque assim, é verdade que a casa do fiador pode até ser vendida pelo juiz para pagar a dívida do inquilino que ele avalizou? Sempre existe no senso comum, único imóvel de família não vai a leilão, não se pode desapropriá-lo, né, desse bem. Na verdade, apesar de ser um único imóvel da família, seja uso para moradia, dado em garantia, seja por fiança, por avalista, qualquer uma, né, dos negócios jurídicos relacionados a isso, ele pode ser desapropriado do imóvel, ser vendido, porque ele deu em garantia. Ah, tá vendo, gente? Tem que prestar atenção. Que horror isso. Quando um casal se separa,
É preciso fazer um outro contrato para quem fica no imóvel? Não, não há necessidade de fazer um novo contrato. O que, na verdade, é necessário é apenas comunicar, né, ao locador por escrito, sempre por escrito, por uma questão de garantia jurídica para ambas as partes, que, no caso, por alguma razão, houve uma separação, houve uma morte, mas o companheiro, o cônjuge ou os seus descendentes estarão no imóvel, estarão continuando ao contrato de locação. Entendi. Darão continuidade, né, ao contrato. Gente, é complicado isso, né, de locação, tá vendo como tem que prestar atenção nos detalhes? Adriana, tem um telefone para contato que a gente possa deixar se alguém ficou com alguma dúvida ou precisa de um acompanhamento na hora de tanto o locador quanto o locatário, né? Temos sim, no 42 3028 3060. Tá. Eu acho que eu te fiz perguntas que esclareceu várias dúvidas das pessoas de casa. Mas tem uma minha que eu quero te perguntar. Pois não. O imóvel, quando é comercial, sempre tem um valor maior do que um imóvel residencial. Sim. Eu tenho uma casa que era residencial. Como é que eu faço para, a partir de amanhã, por exemplo, começar a alocar ela como comercial? Então, é uma questão do objeto jurídico do contrato. Ou vai passar de uma locação, no caso residencial, para fins residencial, para uma locação de fins comercial. Vai ser apenas alterado o objeto do contrato. Então, em comum, ela pode ser mudada? Pode sim, em comum acordo com as partes, né? No caso em que era o mesmo locatário, ele quer mudar a finalidade do imóvel, pode, de repente, fazer um aditivo ao contrato, como um acordo, né, entre as partes, e transformar a natureza de residencial para comercial. Que legal! Olha, adorei aí. Se você ficou com alguma dúvida ou quer maiores informações, você liga para Adriana Titenes, ela é advogada civil e empresarial. Quero te agradecer essa presença aqui. Agradeço a oportunidade. Imagina. Obrigada. Logo, logo a gente te chama para falar ao contrário, tá? Tá joia, falar então. dos deveres e direitos de quem está comprando o imóvel. Ok, então, muito obrigada. Agradeço a oportunidade. Viu? A gente vai para mais um intervalo, rapidinho. Mas não sai daí, ainda hoje tem Ateliê da Tintina, Anifarma e muito mais. Até já!